Top Rio FM 90,5. Entrevista. Meio-dia, 41 minutos, meio-dia e 41. Hoje nós estaremos nesse momento começando a nossa entrevista. Iremos conversar com o professor Clemente Coelho Júnior, ele que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrado e doutorado em Oceanografia Biológica pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Foi professor substituto de Ecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco pelo Departamento de Biologia, professor adjunto do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco desde 2008, ilustrando as disciplinas Gestão Ambiental, Planejamento Ambiental, Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, Ecologia de Manguezais, Métodos de Estudos em Biodiversidade, professor convidado do Programa de Pós-Graduação da Universidade Fafiri, Recife, Pernambuco, tem experiência na área de Ecologia de Ambientes Costeiros, Marinhos e Educação Ambiental. Atua principalmente nos seguintes temas: Ecologia, Conservação e Gestão da Zona Costeira, com ênfase no ecossistema manguezal, avaliação de impacto ambiental, restauração de manguezal e educação ambiental na zona costeira. Associado, fundador e presidente voluntário da entidade sem fins lucrativos Instituto Bioma Brasil. Gestão e Conservação de Zonas Úmidas Costeiras Tropicais, conselheiro da Unidade de Conservação APA Costas dos Corais. E nesse momento nós iremos iniciar a nossa entrevista com o professor Clemente. Boa tarde, professor Clemente, você me escuta? Sim, escuto, boa tarde a todos os ouvintes. Professor Clemente, a Rádio Top Rio FM agradece o senhor ter aceitado o convite para conversarmos conosco na tarde de hoje, pois essa semana nós estamos lembrando da chegada do petróleo daquela forma terrível aqui no nosso litoral, aqui na nossa região, São José da Croa Grande, Barreiros, Tamandaré, Rio Formoso e Siriaém, que sofreram com esse derramamento há um ano atrás. A gente sabe que a primeira vez foi em setembro, mas da forma que chegou nos dias 17 e 18 de outubro, foi de uma forma mais forte. E agradecemos o senhor ter aceitado o convite de estar aqui conosco para conversar um pouco sobre os impactos deste petróleo, não só para o meio ambiente, mas também para toda a nossa população. E a Rádio Top Rio FM agradece a sua participação aqui conosco nesta entrevista. Desejando, claro, as boas-vindas. Estou aqui para bater um papo sobre isso, né? Sobre essa tragédia que marcou o nosso litoral, né? É verdade. Professor, esse derramamento de petróleo que até hoje a gente ainda não tem respostas de onde veio, ele veio já atingindo a nossa região aqui, antes mesmo de chegar, antes mesmo do petróleo chegar aqui, quando ele vinha ainda descendo de Alagoas, enfim, antes de chegar aqui na nossa região, já vinha, de certa forma, trazendo muitas preocupações e também trouxe algumas situações complicadas. Mas o que mais chocou e ainda choca até hoje é a quantidade de petróleo que veio afetando aqui a nossa região e os impactos causados por este petróleo. Professor, eu pergunto, esses impactos, logo de início, assim que chegou, quais foram os primeiros impactos causados por esse petróleo? Bom, vamos lá, né? Foi bem colocado por você, Valmir, a respeito de que, apesar do óleo ter chegado no início de setembro, né, as primeiras manchas de óleos, né, ainda em formato meio de piche, né, que
praticamente a população achou que era mais um navio, alguma coisa muito pequena, né? Foi no dia 30 de agosto, aí depois início de setembro, e depois sumiu e reapareceu em outros estados, né? E que chamou a atenção de que não eram pequenas manchas em formato de piche, não. Tinha coisa vindo pesada. E foi exatamente o que aconteceu. No dia 18 para o dia 19, eu fui correndo até a divisa de Alagoas com Pernambuco, o rio Pircinunga, né? E era um final de tarde e eu assisti ao vivo a chegada do petróleo de uma forma bem pesada no nosso litoral. E no dia 19, eu estava às 5 horas da manhã na Praia dos Carneiros, vendo aquele desastre assustador, aquelas manchas que recobriram uma extensa área das Praias dos Carneiros, parte dos corais ali do Pontal, né? E foi para dentro do Rio Formoso. Então, a primeira coisa que chamou muito a atenção, né, minha, e claro que eu já vinha acompanhando desde o começo de setembro o óleo bailando para um lado para o outro, né, o que mais chamou a atenção inclusive assim, até uma experiência que eu já tive no passado em São Paulo com impacto de óleo, esse recobrimento. Então, o primeiro impacto que a gente percebe quando em acidentes com petróleo, né, é o recobrimento dos ecossistemas. Então, foi uma extensa área na Praia dos Carneiros, né, e teve toda aquela mobilização, enfim, que apareceu na mídia. Eu acho que, inclusive, começou aí as campanhas, posteriormente vieram outras campanhas. Eu acho que a gente até acabou, vamos dizer, ensinando a forma como se fazer, apesar de que cometemos erros com falta de EPIs, né, infelizmente, ou até a falta de informação de que aquilo era bastante nocivo, mas aquele recobrimento já mostrava o impacto mesmo que a gente chama de impacto agudo, né? Nos corais, por exemplo, no Pontal dos Carneiros, se você for hoje, um ano depois, você vai ver uma zona morta, um trecho por onde o óleo passou naquela barreira de arrecifes ali na desembocadura do Rio Formoso, né, que divide Sirinhaém para Tamandaré, né, que divide duas unidades de conservação, que é a APA de Guadalupe e a APA Costa dos Corais. Aqueles corais ali têm uma zona morta, né, por conta desse recobrimento dos corais, atingiu aquele manguezinho sobre as pedras ali e entrou fortemente dentro do estuário, e que não se sabe até hoje, não se tem uma noção da quantidade de óleo que entrou, praticamente mergulhada dentro do Rio Formoso. Então, aonde se viu o óleo, se viu o impacto agudo, que é, como eu falei, o de recobrimento, né, da fauna, da flora, enfim, né, do substrato onde está presente a biodiversidade. É verdade, professor. Inclusive, professor, eu pude acompanhar de perto um processo ali no estuário ali do Mamucabas, né, a divisa ali entre Mamucabinhas de Barreiros e a Boca da Barra em Tamandaré. E a quantidade de petróleo que conseguiram tirar dali de dentro, assim, naquela parte ali, já na desembocadura, né? A gente não sabe o quanto adentrou realmente o manguezal, né? Eu estou falando desse ponto que eu acompanhei de perto, mas existiam outros pontos também. Foi no mesmo dia, Valmir, no mesmo dia que Carneiros. Foi exatamente. Eu acabei acompanhando os dois também, mas de forma, até fiquei bem assustado, porque Mambucaba é um rio bem pequeno comparado ao Rio Formoso, né? E entrou uma quantidade muito grande. Realmente, a quantidade de óleo foi muito grande e, como o senhor mesmo falou, né? Isso trouxe um impacto agudo gigantesco para os nossos manguezais, tão importantes, né, professor, para toda uma biodiversidade. Exato. Não, e assim, né, o que, inclusive na época, né, tendo em vista até minha especialidade com esse ecossistema,
eu acabei dando diversas entrevistas, né? E as pessoas, os repórteres, os jornalistas faziam esse questionamento em relação ao impacto, o que poderia se dar. A gente tem na literatura especializada sobre o impacto do petróleo, a literatura é vastíssima. Ela infelizmente é uma atividade, né, socioeconômica, uma atividade econômica que claro, né, o uso do petróleo, dos seus derivados, enfim, não vou discutir aqui, ele promove realmente até o crescimento econômico dos países, enfim, mas é uma atividade que traz riscos muito, vamos dizer assim, destacados, grandes, em relação aos possíveis danos que se leva à natureza, porque o petróleo ele é um composto químico altamente tóxico. Então, o que aconteceu na época? Me questionavam, professor, qual é o impacto, né? Então, o impacto é aquilo que a gente está vendo, né? Como eu descrevi anteriormente, é o impacto agudo. Agora, o composto químico do petróleo, ele libera moléculas nocivas. Aí as pessoas perguntavam, professor, está contaminando a natureza? Então a gente não tinha informação, não havia coleta de organismo, não havia coleta de plantas, de animais para se testar. Não havia essa possibilidade, não havia tempo, porque o óleo vinha chegando, né, e estão raríssimos os laboratórios, né, no Brasil que fazem esse tipo de análise, né, inclusive no Sudeste, né, temos um só que é na Federal de Pernambuco, e não tínhamos resposta. Então, assim, dizendo, olha, contaminou X, né, contaminou Y, e daria ali uma unidade, uma quantidade de uma unidade. Não tinha. Agora, o que é fato, e aí repito, a literatura é vasta, que mostra que a contaminação deva ter dado da mesma proporção que a gente teve visual, quer dizer, a quantidade foi tão grande que possivelmente liberou uma quantidade grande pelo processo de decomposição do petróleo, né? E essas moléculas possivelmente levaram à intoxicação, levaram à morte de organismos, né? E a gente chegou a ver a morte de organismos, né? E a gente sempre falava, olha, nós estamos baseados na literatura, não tem invenção, nós acreditamos na ciência e a ciência diz que o petróleo, infelizmente, é altamente nocivo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que... a ciência ainda está trazendo algumas respostas, né? Demora um pouco para se trazer as respostas todas, mas sem dúvida nenhuma, os manguezais, os estuários, né? Porque o óleo, ele entrou por baixo da água, né? Quando ele encontrou uma salinidade mais baixa, uma temperatura mais baixa, ele já vinha migrando, que a gente chama de subsuperfície, e quando encontrou o estuário do Mambucaba, do Pircinunga, né? E isso nessa região do rio do Una e do Formoso, ele entrou por baixo e está se decompondo até hoje, e a gente não tem essa noção, infelizmente, né, de quais são os organismos, como que impactou isso na cadeia alimentar, enfim. Então a gente tem que acreditar na ciência, e a ciência diz que, infelizmente, há uma possibilidade bem grande dos organismos estarem impactados, não só do manguezal, mas de todos os ecossistemas por onde passaram as manchas. Professor, assim que houve o ocorrido, claro que inicialmente o trabalho foi voltado justamente para a retirada logo do máximo possível daquela mancha de petróleo, mas houve também pesquisas para tentar entender, né, que proporção de impacto estaria causando no nosso meio ambiente, nos nossos estuários. Nós estamos falando até de 2 unidades de conservação, uma federal, uma estadual aqui na nossa região, que é a APA de Guadalupe, estadual, que compreende os municípios de Rio Formoso, Siriaém, Tamandaré e Barreiros, e a APA Costa dos Corais, que inicia justamente no Pontal dos Carneiros e vai até próximo a Maceió, em Alagoas. Exato. Aconteceu uma coisa, vamos dizer, que infelizmente pegou de surpresa todo mundo, né? Que foi a pandemia.
Então tivemos um problema, vamos dizer assim, né? Bom, primeiro que as explicações científicas, né, ou pelo menos assim, descrever o real impacto da contaminação por petróleo de organismos e do ecossistema, ele, como eu falei, ele demora. Só para contextualizar e para que todos tenham uma ideia, existe um dos acidentes, né, descrito, nos maiores acidentes com petróleo no mundo, é de um petroleiro chamado BP no Golfo do México. Ele completou, se não me falha a memória, algo em torno de 14, 15 anos do acidente. O trabalho mais completo que mostrou o real impacto sobre a biodiversidade demorou, infelizmente, 9 anos para sair. Nossa, então, professor, o que acontece? 9 anos? 9 anos, Valmir. O que acontece? E eu digo completo no sentido que ele não só analisou meia dúzia de peixes, sururus, né, enfim, arapus, né, e viu o tecido, viu se estava contaminado e a quantidade. Ele fez a relação na cadeia alimentar. Eles analisaram desde os pequenos organismos, né, até os peixes grandes e a saúde humana. Então eles descreveram por completo, né, como que se deu o impacto. Então, nesse trabalho, que demorou muito tempo, né, para se fazer, mas porque realmente demora, as análises são demoradas, né, se mostrou que a saúde humana foi afetada por conta do consumo de organismos contaminados e tudo mais, e que isso se deu até de forma acumulativa, né? Lembrar que nós somos topo de cadeia, né? Nós comemos tudo, né? Então, todo organismo que acumula as substâncias nocivas dentro dos seus tecidos por ter ingerido, enfim, né, por ter absorvido as moléculas nocivas do petróleo, ela acaba sendo transferida. Então, o estudo mostrou isso. Então, esse é uma primeira coisa que a gente tem que ter. Nós vamos ter resultados, estamos chegando a alguns resultados de contaminação de tecido, ou seja, de organismos de importância econômica, porque a grande maioria focou os seus estudos em organismos de importância econômica. Praticamente não se tem estudo sobre a saúde humana, é uma pena, né? Mas quando começaram esses trabalhos, o que aconteceu? Chegou a pandemia. E infelizmente a universidade parou, os laboratórios pararam, e o recurso que era para ter vindo em janeiro de 2020, que iria financiar as pesquisas aqui no estado, até hoje não chegou. Então, olha que complicado, Valmir. Nós temos... Complicadíssimo. Nós paramos no tempo por conta da pandemia. Os pesquisadores não tinham recurso e, ao mesmo tempo, tiveram que paralisar, porque não tinham alunos, não tinham estagiários, enfim, pararam. Então, o que se tem E algumas hoje? áreas também foram proibidas, né, a pesquisa, né? Isso. A APA Costa dos Corais liberou, se não me falha a memória, foi perto do dia 15 do mês passado. Isso. Um mês atrás, liberaram a pesquisa. Ou seja, felizmente, Valmir, infelizmente, nós temos poucas respostas. Nós temos que acreditar na literatura especializada, né, e acreditar que o óleo é um composto nocivo, de moléculas nocivas, né? O que veio aqui, que chegou aqui no Brasil não é diferente, não. Todo petróleo traz contaminação, né? Então, por enquanto, a gente engatinha para trazer realmente valores, unidades, né? Mostrar, olha, aconteceu X, Y de danos, né? Por enquanto, o que a gente sabe é que eles existem, eles estão presentes, mas ainda a gente está engateando para buscar respostas. Professor, em uma de suas entrevistas, o senhor informou que iríamos sofrer com relação ainda a este derramamento de petróleo, sim, por mais de 10 anos. Exato. Esse é como eu falei, baseado na literatura, né?
Então, o que se tem, por exemplo, num acidente que ocorreu com Prestige na costa da Espanha, né, isso também já tem algo em torno de 15 ou quase 20 anos, ainda se tem o resquício do óleo e ainda de forma presente continua com a contaminação, continua contaminando a cadeia alimentar, né? E os ambientes que foram afetados no acidente do Prestige, muito parecido com o que aconteceu com o BP no Golfo do México e agora nas ilhas, meu Deus, fugiu o nome, no Oceano Índico, nas Ilhas Maurícios, que teve um acidente. Nesses 3 casos, o óleo que chegou, Valmir, foi o óleo cru, praticamente assim, saiu direto dos tanques do navio, direto para o ambiente. Esse é o pior dos impactos. Por quê? Porque você tem o óleo bruto completo. Então, uma parte do óleo, ele o que a gente chama de volatiliza, é como se ele evaporasse. Então, inclusive, liberando moléculas que são as mais perigosas. Você não pode inalar, o cheiro já te traz problemas de saúde. Então, o que acontece? Nem me fale. Exato, somos nem dois. me fale. Mas o óleo que chegou aqui, ele veio migrando pelo oceano e veio se decompondo. Então, ele veio até um pouco menos, com menos compostos, mas os que estavam presentes continuam sendo perigosos. Então, o que a gente tem nessa história, comparado às outras regiões, é que realmente, para se decompor totalmente e se restabelecer todo o processo de cadeia alimentar, do processo do funcionamento do ecossistema, quer dizer, se restabelecer o ecossistema como antes, o tempo que se tem, segundo a literatura, é em torno de 20, 30 anos. Né? Então, não vai ser diferente aqui. É isso que E não é uma questão de uma visão apocalíptica ou de um alarmismo gratuito. É acreditar na ciência. A gente não está negando a ciência. Então, isso é um ponto que é importante que se destaque. Ele está presente. O óleo está presente no ambiente. Nós completamos um ano e ele continuará presente por algum tempo. Recentemente, a Universidade Federal de Pernambuco, eles não publicaram o trabalho, eles apenas foram entrevistados, teve uma entrevista por um jornal local aqui de Recife, mais um jornal de circulação aqui no nosso estado, entrevistaram os pesquisadores e eles mostraram que pequenos organismos, mas micro-organismos, aqueles que a gente não enxerga a olho nu, possuem, isso coletado este ano, possuem no seu trato digestivo, no estômago, no intestino desses micro-organismos, micropartículas de petróleo. Então, assim, o petróleo, talvez a gente chegue na praia e não o veja, mas existem fragmentos minúsculos espalhados no ambiente. Professor, também em junho agora deste ano, houve um reaparecimento dessas manchas aí, causada aí pelas mudanças climáticas, das marés, de acordo aqui com uma afirmação sua aqui no Brasil Empresarial, no portal Brasil Empresarial. Realmente houve, né, esse reaparecimento em junho, professor. Eu estava passando a pandemia fora daqui do Recife quando o pessoal da ONG Salve Maracaípe lançou uma notinha nas redes sociais dizendo o óleo reapareceu. Mas isso era previsível, sabe, Valmir? Ele era previsível. Por quê? Primeiro que o óleo, ele por ser, pela movimentação das marés, das ondas, da areia, né, na praia ele tende a ficar enterrado. Né? Então, em 2 dias, né, se a gente não tivesse feito mutirões, porque os mutirões foram muito importantes para retirar o óleo, mas não retirou totalmente. É impossível se retirar totalmente, mas se retirou uma parte significativa. Isso foi fundamental. Então, aquilo que sobrou, em 1 dia, 2 dias de movimentação de onda, maré, né, ventos, ele sumiu, ele desapareceu. Você olha para a praia, você não vai ver poucos fragmentos. Então, eles estavam presentes. Há uma parte desse óleo que ficou preso nos corais.
né, isso foi registrado em meados de outubro, novembro, e em janeiro e fevereiro deste ano, na APA Costa dos Corais, eu fui fazer vistoria lá, havia óleo chegando dos corais ali como que é o nome daquele boqueirão, em Japaratinga, né? E esse óleo ainda estava preso nos corais. Então, e ainda um pouco de óleo que está no fundo, ou dependendo do estuário até bastante, mas o óleo que entrou dentro do estuário e que ficou no fundo do estuário, e pela movimentação da maré, um dia de maior chuva, poderia ter chegado na praia. O óleo que apareceu no Cupe, no pontal do Cupe, né? No dia seguinte do aparecimento, eu fui correndo para lá, fiz o registro, tudo. Tinha analistas ambientais do ICMBio, do IBAMA, estava a Marinha presente, CPRH, e nós vimos espalhados pequenos fragmentos por toda a praia. Mas foi em função da agitação marinha. Ventos muito fortes de sul, aumentou a ondulação, as ondas ficaram um pouco maiores, eram ondas em torno de 2 metros que estavam chegando na costa pernambucana, né? E uma maré de lua, que a gente chama de cisija. Pronto, foi a fórmula para que se desenterrasse aquele óleo, como eu falei, que estava ali quietinho, né? Então não tinha nem como limpar, apesar da Marinha ter soltado uma nota dizendo que coletou, eu estava presente, não coletou, não fez a limpeza, não tem como. São fragmentos muito pequenos, a não ser que você pegue um rastelo, penere a areia, não é uma coisa muito fácil, não. O que foi feito foi apenas uma vistoria e registros fotográficos. Então ele reapareceu. E é possível que ele reapareça. Agora os fragmentos... Ainda é possível que reapareça, professor? Sim, Valmir, mas sempre fragmentos muito menores. Sempre porque ele continua no processo de decomposição. Mas, professor, Então, me permita... Pode falar. Me permita interromper um pouco e questionar a seguinte forma. Até hoje a gente ainda não tem uma informação concreta de onde veio esse petróleo. Então ainda existe, eu estou falando nesse momento enquanto cidadão, né, e ambientalista também, como o senhor bem sabe, a preocupação nossa de que de repente reapareça e não se saiba novamente de onde está vindo esse petróleo. Olha, Valmir, eu diria o seguinte para você. Nós temos aqui na frente da costa do nosso estado, bem na frente, em torno de entre 500 até 700 quilômetros de distância, em alto mar, a principal rota, né, de transporte de petróleo no Atlântico, né? Nós temos a principal rota, é até fácil encontrar isso de alguma forma na internet, né, onde circulam os principais petroleiros no Atlântico, né, vindos e transportando, vindo da Venezuela, vindo da África, enfim, né, vindo para o Brasil, saindo do Brasil, indo para o Oceano Índico, indo para a Ásia, indo para o Pacífico, não importa, né? Essa é a principal rota, ela passa muito perto, inclusive, a Fernando de Noronha, né? E esse acidente que aconteceu há 1 ano atrás poderia ter acontecido antes. Infelizmente, o que eu vou falar aqui, né, é que nós estamos suscetíveis a novos acidentes, né? Então, aconteceu ano passado, chamou a atenção da sociedade, inclusive pela falta do plano que não foi executado à época, toda aquela discussão que acabou sendo até uma discussão política, né, porque demorou muito, foi muito tardia, né, o empenho do governo federal, né, nas operações, em ajudar nas operações. Na verdade, a gente tem que perceber que tanto a Prefeitura de Tamandaré, né, no caso na região de vocês, quanto o governo do estado, acabou tomando o papel do que deveria ser o governo federal, né? Então, o que acontece? Chama a atenção de que nós estamos suscetíveis. O óleo que não chegou, porque uma parte do óleo, durante o processo de decomposição, ele afunda, né? A gente diz, né, didaticamente, sabe, Valmir, a gente pode colocar assim, que existem 3 fases. Existem mais fases, mas eu vou falar didaticamente 3. Uma parte do petróleo, ele evapora.
e uma parte ele se desprende daquela massa, daquela mancha e vai para o fundo. O que nós recebemos é uma das fases. O óleo que chegou foi uma das fases. A fase que afundou, é muito difícil saber se vai chegar. Pode ser que não chegue, né? O que chegou foi aquela quantidade grande. Se chegar em grandes quantidades de novo, pode ter certeza, Valmir, que é um novo acidente. Então, é apenas um alerta. Até porque a grande discussão hoje com colegas do Rio de Janeiro, da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que faz modelagem oceânica, que faz essas previsões, ele diz: falta no Brasil um sistema de monitoramento. Né? Se nós tivéssemos, em 2003 foi criado o sistema e morreu, não foi implementado, foi só criado o plano. Nós precisamos de um sistema de monitoramento para antecipar o problema. Né? O que a gente fez, Valmir, foi correr atrás, fazendo uma analogia com o que a gente vivencia hoje no Pantanal e na Amazônia. Nós só corremos atrás do fogo. Nós só apagamos fogo. Essa é a grande verdade. Não conseguimos prever. Quer dizer, ainda que muitas vezes a gente fala, vai chegar em Porto de Galinhas, porque as indicações meteorológicas, oceanográficas mostravam que ia para Porto de Galinhas. Daqui a pouco chegava lá em Sergipe, quer dizer, e depois na Bahia, depois voltava para Alagoas. Quer dizer, era uma dança tão doida que só um sistema de monitoramento eficaz vai poder, né, no futuro, nos ajudar e fazer com que os danos, o impacto seja menor do que foi visto há um ano atrás. Inclusive, professor, eu me recordo bem que antes de chegar em São José da Coroa Grande, havia algumas pessoas informando que não passaria de São José da Coroa Grande, que iam conter a mancha de óleo, etc. e tal. Inclusive, à época, entrando em contato com alguns voluntários para ajudar na questão desse processo, os voluntários estavam à disposição e entraram junto com a gestão municipal aqui da região para conter essa situação tão trágica, e alguns secretários ainda não acreditaram que realmente o petróleo poderia chegar à sua cidade, e de repente, quando ele amanheceu o dia com petróleo lá na praia e no estuário, né? A situação realmente muito complicada, e foi justamente isso que aconteceu, e até hoje nós ainda vemos o impacto, e como nosso professor Clemente falou, irá durar algumas décadas ainda com impactos relacionados a esse derramamento de petróleo aqui na nossa região, né, professor? Valmir, infelizmente sim, mas eu não quero trazer alarme para as pessoas que estão nos ouvindo, né? A natureza, ela tem uma capacidade enorme de resiliência, de se recuperar, de se restaurar, né? A gente chama isso de resiliência. A gente tem um oceano gigantesco aí, nós temos os estuários onde a maré todo dia entra e sai e faz esse mecanismo de manutenção, né? Se fosse numa lagoa, se fosse num charco, numa área onde isso já aconteceu, acidentes com petróleo na parte terrestre, os danos são muitas vezes maiores, porque é muito difícil se retirar o petróleo, né? No caso do acidente que teve, veio pelo oceano, veio se decompondo, que eu acho que até uma coisa que, vamos dizer assim, né, que não foi o que aconteceu nas Ilhas Maurícios agora, né, recentemente, há 2 ou 3 meses atrás, onde um petroleiro muito próximo à praia, muito próximo aos corais, tombou, caiu, derramou óleo, e aí pronto, aí é uma situação crítica. O que aconteceu foram manchas espalhadas. Nós, na época, há um ano atrás, nós denominamos esse acidente como, né, a maior tragédia, né, do litoral brasileiro, e não tenho dúvida que foi, mas principalmente em extensão, né, Valmir? Vamos lá, que pegou todos os estados nordestinos e respingou no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, né? Então não tem comparação no mundo. Mas o óleo, ele já veio se decompondo, ele está se decompondo hoje, né? As marés estão fazendo esse serviço de fazer a manutenção nos ambientes, de renovar os ambientes, e vamos torcer para
esse tempo, segundo a literatura, que coloca entre 2 a 3 décadas, possa ser menor, pode ser apenas 10 anos ou algo assim, né? Eu estou numa fé que isso seja verdade, que os danos só desapareçam em 10 anos por conta dessa história que eu falei, do óleo chegou um pouco mais intemperizado. Mas a ciência que vai trazer essa resposta e a gente tem que ter um pouco de paciência. Ok, professor, nós queremos agradecer essas informações muito importantes para o nosso ouvinte que está sintonizado na nossa programação. Mas, professor, se fala muito da importância de proteger e preservar o meio ambiente. Qual lição a sociedade brasileira deve tirar desta tragédia do óleo? Ah, muitas, né? Eu acho que a primeira que eu acho a questão do engajamento, do trabalho voluntário, né? Da preocupação que as pessoas tiveram em retirar o óleo, né? No começo às cegas, sem equipamento, sem EPIs. Quer dizer, esse empenho que a sociedade fez, os mutirões de limpeza, mostrou que existem pessoas preocupadas. E quando a gente fala em meio ambiente, a gente fala em coletivo, né? Então, ninguém está cuidando e varrendo o seu próprio quintal, ainda que seja importante varrer o seu próprio quintal. Mas nós estamos falando do quintal que é de todos, que é a praia, que são os manguezais, que são os corais. Esse é o nosso ambiente que a gente vive. Os serviços que prestam, que nós chamamos de serviços ecossistêmicos, serviços prestados. Quer dizer, eu acho que isso foi um alerta para a sociedade, dizendo, olha, nós vamos ter perdas, né? A gente tem que cuidar desses ambientes porque nos serve. Tanto as pessoas perceberam isso por conta de quando se fecharam as praias, né? Inclusive os pescadores foram extremamente impactados por conta da proibição da venda de pescado ou da desconfiança dos consumidores. Eu não vou comer o pescado, pode estar contaminado, né? Então eu acho que nós acabamos aprendendo, né, de uma forma, né, que, claro, não muito confortável, mas nós aprendemos com... Nada confortável, né, professor? Pois é, cara. Nós aprendemos através de um momento ruim da nossa história. Mas tudo isso é aprendizado. Eu acho que nós estamos vendo agora o que está acontecendo no Pantanal, na Amazônia. As pessoas estão preocupadas, estão engajadas. Aliás, Valmir, vamos cá entre nós. Eu acho que as redes sociais, a gente pode criticar as redes sociais, inclusive há prejuízos nas crianças, nos adolescentes, nós mesmos, do uso excessivo das redes sociais, mas são as redes sociais que estão trazendo também mensagens positivas, que estão fazendo com que as pessoas se unam. Um amigo meu, ele diz assim, olha, nunca vi tanto ativismo, né? E aí ele chamou de ativismo de sofá. Então, que bom, não é uma crítica. Que bom que todo mundo esteja atento, que bom que as pessoas estão se comunicando, que uma nota solta por uma ONG lá no Pantanal chame a atenção do mundo, que uma nota solta pelo professor Clemente, pelo Valmir ou por qualquer um na época do óleo chamou a atenção de gente do mundo inteiro, principalmente do Brasil, e as pessoas realmente prestaram atenção e é isso. E isso cria a consciência coletiva e a consciência coletiva faz com que as pessoas se engajem em políticas públicas de gestão. E assim vai ser, e aqui assim esteja, né, Valmir? A gente aprende com os erros, né? É verdade, professor. A gente tem visto ultimamente informações que chegam até nós que nos deixam preocupados, né, professor? Nós sabemos da importância do manguezal, de repente tem o Conselho Nacional de Meio Ambiente que vota uma situação e que desprotege aí aquilo que há tantos anos a gente vem protegendo. É verdade. Valmir, eu vou fazer aqui uma crítica, não é um posicionamento político partidário, né? Porque é bom que você tenha muito cuidado quando a gente fala de política. Todos nós somos seres políticos, né? Não tem como fugir da política. Mas não é uma política partidária, não é de ser de esquerda, direita ou centro. Mas hoje o maior inimigo que nós temos, né, com a questão, né, a maior luta que a gente tem, o maior desafio
desafio que nós temos é o enfrentamento do governo, é enfrentar o governo, a forma como ele vem gerindo o meio ambiente, né? Inicialmente foram ameaças e hoje, infelizmente, se concretizam algumas coisas, né? Por que se tira a proteção de ecossistemas tão importantes? Nós estamos falando do manguezal, que por 1 hectare de manguezal emprega de 5 a 10 pessoas. Ao tirar a proteção do manguezal, oferecer para alguma atividade socioeconômica esse ambiente, significa, não é geração de emprego, porque nenhum das atividades socioeconômicas gera mais emprego do que o manguezal. Isso já tem estudos que falam isso vastamente, né? Então, o que acontece? Ao oferecer esse ambiente, né, para um aterro, para um desmatamento, para se construir uma marina, uma fazenda de camarão ou uma cidade a partir do aterro, a gente está gerando desemprego, a gente está gerando, né, retirando a renda de pescadores e de comunidades tradicionais, né? Então a gente tem que infelizmente, nós temos um enfrentamento agora, né, um enfrentamento direto com o governo federal, a ponto de continuar pressionando para que não se tenha tantos retrocessos. Essas resoluções, essas leis que regem o meio ambiente, foi uma luta desde a década de 70, né? Foi abençoada em 1988 pela nossa Constituição Cidadã. Foi uma construção, nós fomos o 6º país a estampar meio ambiente na Constituição. Então não pode, de uma hora para outra, né, simplesmente desmontar, retroceder, dar passos para trás, enquanto o mundo anda para frente, querendo mudar sua matriz energética, querendo proteger a biodiversidade, a gente dá passos para trás. Não podemos deixar que isso aconteça, né? Espero que se reverta esse processo aí, essa revogação da resolução CONAMA 303, que protege as restingas e manguezal. Vamos aguardar, mas não vai ser uma coisa muito forte. Aí cabe a nós, sociedade, organizada ou não, né, pressionar para que os tomadores de decisão, o Supremo Tribunal Federal, faça que isso se reverta. Era justamente isso que eu ia colocar. A população ela tem que fazer também a sua parte. Não é verdade? Professor, queremos agradecer o vosso tempo em poder esclarecer esses assuntos e relembrar esse fato que ocorreu tão trágico aqui na nossa região e os impactos que o petróleo ele causou e vem causando até o dia de hoje. A Rádio Top Rio FM agradece a sua participação aqui conosco e você fique à vontade para deixar aí as suas palavras e considerações finais. Não, eu que agradeço, Valmir, essa oportunidade. Sempre é bom não só falar com você, nós estamos na mesma luta, né, cuidando desse pedacinho aí de mundo, né, cuidando dos manguezais. Então é um prazer estar aqui conversando com seus ouvintes, né, e dizer que, na verdade, nós temos um grande desafio, né, que futuro que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos. E talvez os exemplos passados não tenham sido bons exemplos. Nós cometemos alguns erros, mas nunca é tarde fazer com que a gente conserte, que a gente mude os rumos, né? Então, cabe a todos nós, né? Não vamos deixar para a geração futura tentar reverter o processo, não. Acho que todos nós podemos fazer alguma coisa para que se reverta e a gente possa ter um futuro bem melhor do que o que se apresenta, na verdade. Ok, professor, muito obrigado. Uma excelente tarde para você. Tá bom, querido. Um abraço. Treze horas e 25 minutos, conversamos com o professor Clemente Coelho Júnior, especialista em manguezais, e somos muito gratos a ele por todos esses esclarecimentos e grato a você também pela audiência. Top Rio FM 90,5.